Heavy machine gun. Salve, salve gamers, sejam bem-vindos a mais um Cavalieri Games. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um game que ficou muito famoso dentro e fora dos consoles. Com certeza você conhece ele só pelo começo da sua música. É claro que sim, Yu-Gi-Oh! E é óbvio que você também já passou horas em frente à TV assistindo um anime que foi exibido pela Rede Globo. E acredito que você também tenha enchido o saco dos seus pais para comprar essas cartas. Como não? Sonhado em ter essa carta em seu deck, mesmo que não seja o exódio oficial. Mas por que o Yu-Gi-Oh! Fez tanto sucesso? Simples. O que ajudou que o anime, o mangá e o game fizesse tanto sucesso é que você poderia se tornar um duelista de verdade, comprando decks personalizados de cada personagem da história, tabuleiro para partidas e até mesmo os Duel Disc. Aqueles braceletes que o famoso Yugi e seus amigos usavam em alguns episódios para duelar. O anime ficou tão famoso que chegaram até a realizar campeonatos e duelos de cartas. Mas hoje nós vamos falar sobre sua versão para console, o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Baseado no anime e mangá, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories foi lançado em 1999 pela Konami, no Japão e nos Estados Unidos, exclusivamente para o PlayStation 1. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories é um jogo de cartas que, se você já deve ter jogado o famoso jogo popular, deve conhecer basicamente as regras do jogo. No entanto, vale lembrar que as regras não são as mesmas que você deve estar acostumado. A Konami pensou em simplificar ao máximo as regras, de modo a não tornar o jogo tão complexo quanto ele realmente é. Isso deve ao fato de que é assim que o jogo estava pronto para ser realizado na passagem do mangá para o desenho também. Mas aí o desenho ficou com um formato diferente do jogo. Sendo assim, algumas regras do jogo real não estão presentes no game. Por exemplo, não há atributos, ou seja, qualquer carta monstro pode ser invocada a qualquer momento. Não há cartas monstros com efeitos também, e fusão entre monstros pode ser realizada de qualquer momento, sem necessidade de uma carta com uma polimerização. E elas não seguem as regras oficiais. Fora isso, quem conhece o jogo poderá entender numa boa. Basicamente é uma forma simplificada. Cada duelista possui um deck composto obrigatoriamente por 40 cartas. Ao início do duelo, cada um saca 5 cartas para sua mão, saca-se uma nova carta a cada turno. Cada duelista possui 8.000 pontos de vida e perde o duelo aquele que fica sem pontos de vida ou sem cartas para comprar no início de um turno. A única forma de se atacar os pontos de vida do oponente é invocando cartas monstros ao tabuleiro e atacando diretamente aos pontos de vida do oponente, o que só pode ser realizado quando ele não tiver cartas de monstro ao seu lado do tabuleiro. Cada carta monstro possui 2 índices usando para combate, ataque e defesa. Quando a carta é posicionada na vertical, isso indica que ele está posicionado no modo de ataque, e na horizontal, no modo de defesa. Qualquer carta monstro em posição de ataque pode atacar uma carta do monstro adversário em posição de ataque ou defesa. O índice de ataque do atacante confronta o índice de ataque do oponente se ele estiver no modo de ataque, ou defesa se estiver no modo de defesa. Se for superior à carta, é destruída, se for inferior, a carta do atacante é destruída. De qualquer forma, o número resultante do combate é reduzido nos pontos de vida do atacante ou do defensor. E assim ocorrem os combates do jogo. E é claro que não se resume apenas em cartas. E é claro que o jogo não se resume apenas em cartas de monstros. Isso apenas incentivaria a força bruta e a falta de estratégia. Mas há sempre uma boa variedade de cartas mágicas, com poderes diversos que atacam o oponente diretamente, destroem cartas ou fazem várias outras coisas. Há cartas armadilhas que são colocadas dentro do tabuleiro e podem ser adicionadas, impedir ataques, destruir oponentes ou invalidar cartas mágicas do oponente. Para finalizar, ainda existem cartas que alteram o terreno, favorecendo alguns tipos de monstros para melhorar a sua estratégia. Enfim, há um total de 722 cartas para escolher, todas baseadas em cartas reais, permitindo milhares de possibilidades de estratégias diferentes à vitória. Então, se você não conhece exatamente a história do jogo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, vamos contar aqui um pouco para vocês. A história começou no Egito Antigo, algo por volta de milhares de anos antes de Cristo. Havia um faraó muito poderoso e seu filho era o príncipe Aten. Aten era um príncipe muito mimado e desobediente. Ele gostava de fugir do palácio para jogar cartas. Ele encontra nelas a diversão e a razão da sua vida. Ele é muito habilidoso, apesar de que não possui um deck muito bom no início do jogo.
Aten aprendeu a jogar cartas com seu serviçal Simon Muran. Aten possui dois grandes amigos. Jono, sempre perto de Aten, ele é um amigo fiel e trata Aten como igual, não se importando com o fato dele ser um príncipe ou não. E essa é Teana, amiga do Faraó desde a infância. Ela consegue ser a pior duelista não só do desenho, como do mangá e ainda do jogo. Ela simplesmente serve para treino dos demais personagens. Tudo começa quando o grupo decide ir ao festival onde vários magos e sábios se reúnem para uma cerimônia secreta. Naquela época, de acordo com o jogo, vários magos costumavam se reunir em guilds de grupos de artes secretas. Até aí tudo bem, mas uma guild em especial chamava a atenção, a guild de Heishin, um dos magos mais influentes e conhecido por possuir os magos mais poderosos e por estudar com afinco as artes das trevas. Aten e seus amigos não se envolvem muito com Heishin em sua guild, até que Jono acaba tendo que enfrentar um dos magos da guild dele. Após perder, o tal mago desafia Aten para um duelo, ninguém mais ninguém menos de que Seto. Seto é o mago mais importante depois de Heishin e por isso é considerado seu braço direito, o seu homem de confiança. Ele se acha um duelista habilidoso e de fato é, apesar de que sempre usa seu deck mais fraco para duelistas mais fracos, reservando suas cartas mais fortes para os momentos mais necessários. Ambicioso e malicioso, ele se apresenta desde o começo como antagonista, gerando ódio por parte de todos os personagens bonzinhos. Após a diversão noturna, Aten volta para casa e descobre que o palácio foi invadido por Heishin. Heishin está dotado de uma mágica muito poderosa, proveniente de um artefato milenar muito poderoso chamado Millennium Rod. Heishin está atrás de um item milenar tão poderoso quanto esse, que está secretamente na posse de Muran. Esse artefato se chama Millennium Puzzle. Aten perde o duelo contra Heishin, mas consegue fugir. Seto também se encontra na área e avisa Aten e Muran que é bom eles entregarem logo o Millennium Puzzle, pois o faraó e a rainha já estavam feitos de refém. Muran se recusa a entregar o Millennium Puzzle a Heishin e consegue entregá-lo a Aten. Muran aconselha a ele que quebre o Millennium Puzzle e ele obedece. Despedaçado, o Millennium Puzzle suga Aten para dentro dele, onde ele fica aprisionado por alguns milênios. Simon se encontra com ele e diz que não há nada que ele possa fazer. Ele estava seguro ali e só poderá ser liberado quando alguém reunir o quebra-cabeça mais uma vez. Agora iremos para o Japão no século XX. Esse é Yugimoto, a reencarnação de Aten, um duelista nato e apaixonado pelas cartas mágicas, e possui um forte deck e com ele tenta ser campeão do torneio de duelo de monstros organizado pela Kaiba Corporation. Esse é Joy Wheeler, a reencarnação de Jono. Ele é um amigo de Yugi e um duelista um pouco melhor que Jono. Ele também tenta entrar no torneio, mas não é capaz de ser melhor do que Yugi. Essa é Thea Kaiba, reencarnação de Teana. A aparência não mudou muito, meiga e doce, e ela ainda é amiga de infância de Yugi e continua sendo uma péssima duelista. E este é Kaiba, reencarnação de Seto e dono das corporações Kaiba. Um dos mais importantes e venerados duelistas da atualidade. Ele possui uma rixa pessoal contra Yugi, ele criou o torneio apenas para poder comprovar a todos que ele é o melhor duelista de todos os tempos, mas ele não é melhor do que Yugi de forma alguma. Yugi possui o Millennium Puzzle, o qual foi lhe concedido por seu avô, e tem vários sonhos com um dia no qual conseguirá montá-lo. Apesar de ser composto por poucas peças, ele não consegue montar o quebra-cabeça. Esse é Rex Raptor, um duelista mediano especializado em cartas de monstros e dinossauro. Esse é Weevil Underwood, um duelista mediano especializado em cartas de monstros do tipo inseto. Esta é My Valentine, uma duelista mediana especializada em cartas de monstros do tipo arpia. E esse é Bandit Kate, um duelista mediano especializado em cartas de vários tipos. Após duelar com esses personagens, Yugi se encontra preocupado com os pesadelos que ele tem. Então ele conhece um jovem místico chamado Shad. Shad se apresenta como um possuidor de dois itens milenares, Millennium Key e Millennium Scale. Usando o poder místico da Millennium Key, Shad faz com que Yugi consiga conversar com Aten, seu antepassado. Aten diz que é antepassado dele e que deseja muito que ele possa voltar ao seu mundo no Egito Antigo, para se vingar de alguns malfeitores. Porém, para isso é preciso que Yugi monte o quebra-cabeça. Sem dar mais informações, ele entrega a Yugi 6 cartas em branco. Com essas cartas mágicas em branco, Yugi continua o torneio. Após vencer Shad, Millennium Key e Millennium Scale são aprisionadas dentro das cartas em branco. Yugi então percebe que as cartas servem para aprisionar os 6 itens milenares. Continuando com o torneio, o próximo adversário de Yugi é Yami Bakura. Bakura é um duelista muito forte e possuído pelo mal. No desenho animado, ele possui uma participação bem interessante, mas nesse game ele é apenas um personagem secundário que não serve para nada, a não ser perder a primeira e única batalha entre eles. Após ser derrotado, Yugi consegue capturar o poder de mais um item milenar, o Millennium Ring. O próximo oponente de Yugi é o famoso Maximilian Pegasus. No desenho animado, Pegasus é um dos mais poderosos e importantes antagonistas da primeira temporada.
Porém no jogo, o exemplo de Yambakura, ele faz uma ponta de nenhum destaque. A próxima oponente de Yugi é a Isis. Isis faz apenas uma ponta, como todos os outros, ela duela bem, possui um deck forte, porém o mais importante é que ela possui o item milenar Millennium Necklace. Na final do torneio, Yugi enfrenta Kaiba, o qual ele derrota e consegue capturar o sexto e último dos itens milenares, o Millennium Road, o qual se encontra em sua posse. Com as 6 cartas em branco transformadas nos 6 artefatos milenários, o quebra-cabeça está completo, e Yugi consegue ser transportado para dentro do Millennium Puzzle. No Egito Antigo, Aten desperta de seu sono no local onde havia desaparecido. Algum tempo se passou e todo o reino foi governado por Rei Shin. Simon Moore explica que Rei Shin usou o poder dos artefatos milenários para criar um império muito poderoso e instaurar o caos em todo o local. Os amigos de Aten foram perseguidos até eles serem obrigados a se esconder. Antes de morrer, Muran conta que Aten tem de encontrar os 6 artefatos milenários e impedir Rei Shin. Aten reencontra seus amigos, Jono e Teana, e então se junta a eles no grupo de repreensão ao novo faraó. Yugi encontra um mago invadindo as ruínas de seu palácio, e após derrotá-lo consegue um mapa com a localização de uma ruína proibida. Chegando na ruína, ele encontra diversas inscrições que dizem a respeito da magia que necessita do poder dos 6 artefatos milenares. Aten encontra Seto, mas Seto aparentemente se encontra ao lado dele. Seto continua sendo o braço direito de Rei Shin, mas diz que vai ajudá-lo a encontrar os outros artefatos. Ele até mesmo dá a Aten a localização de 5 templos onde se encontram os artefatos milenares, com exceção de Millennium Road que está em posse de Rei Shin. Aten vai a cada um dos 5 templos e derrota os 5 guardiões, consegue os 5 artefatos milenares. Então ele descobre através de Jono que a Teana foi sequestrada. Seto a sequestrou e a levou a um templo muito antigo conhecido como Templo Obscuro. Chegando ao local, eles enfrentam alguns magos e seguem por um labirinto até chegarem a uma sala do ritual onde se encontra Seto e Teana. Rei Shin ordena a Seto que enfrente Aten. Após derrotar Seto, Teana é resgatada. Então Aten decide ir e enfrentar Rei Shin, entrando no Templo Obscuro, desta vez desprotegido. Eis que Aten se encontra cara a cara com Rei Shin. Após enfrentar seus guarda-costas, Aten derrota Rei Shin, que desmaia. Seto não vangloria sua vitória, assumiu que ele enganou Aten todo esse tempo, enquanto fingia estar do lado do bem. Ele convenceu Aten a recolher todos os artefatos milenares, inclusive a Millennium Puzzle, e trazê-las até as ruínas proibidas. Juntamente com o Millennium Road, os 7 artefatos estão completos. Ele pode realizar a profecia e invocar de uma vez por todas o deus Dark Knight. Seto e Aten se enfrentam mais uma vez, porém Aten sai vencedor mais uma vez. Seto decide destruir os artefatos, percebendo que eles podem trazer a desgraça, então Rei Shin desperta. Rei Shin diz que sempre soube que o Seto era um traidor, mas que permitiu que sua inteligência fizesse o trabalho dele por ele. Ameaçando a vida de Seto, Rei Shin força Yugi a realizar o ritual. Então, com o ritual realizado, eis que surge o deus Dark Knight. Dark Knight transforma Rei Shin em uma carta e o queima, eliminando. Ele então tenta eliminar Aten e Seto, porém eles possuem as cartas com a imagem dos artefatos milenares que Yugi conseguiu no futuro. Com isso, eles deveriam poder governar os poderes de Dark Knight, porém Dark Knight se recusa a voltar para o submundo no qual ele veio. Então ele propõe um acordo. Se Aten vencê-lo em um duelo, ele voltará ao submundo sem questionar. Como é de se imaginar, Dark Knight usa um dos decks mais poderosos que o jogo é capaz de criar. Após ser derrotado, no entanto, Dark Knight se transforma em um monstro ainda mais poderoso chamado Nightmare. Aten enfrenta Nightmare e então o derrota. Nightmare retorna ao submundo, sendo assim, Aten conseguiu liberar o seu reino de todos os males de uma só vez. Seto, Rei Shin, os Magos das Trevas e ainda Nightmare e Dark Knight. Aten então se tornou o faraó por direito e trouxe a paz e a correção de todos os malfeitos. Esse faraó então ficou conhecido pelo nome de Yu-Gi-Oh!, o nome que o jogo de cartas teria no futuro. Bem pessoal, esse foi um pouco da história desse famoso jogo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e se ligue que em breve teremos vídeos novos.